Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, o Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Na direção espiritual de hoje eu gostaria de tratar de um tema, o tema das mortificações. Ou seja, frequentemente as pessoas vêm perguntar quais são as mortificações que nós podemos realizar, o que é adequado para os dias de hoje. A gente vê a vida dos santos, os santos fazem penitências heróicas, né? O que é que realmente é adequado para o dia de hoje? É necessário a gente notar que existe um problema de adequação, sim. Não é que nós somos modernistas ou precisamos agora nos adaptar e mudar a doutrina cristã. Não, é que existe uma realidade própria da mortificação. Você veja, por exemplo, uma coisa é fazer uma mortificação há 500 anos atrás, na época de São José de Anchieta, em que ele narra, por exemplo, que na pequena vilinha, que era a cidade nascente de São Paulo, os índios catequizados, recém-convertidos, todas as sextas-feiras faziam penitência e aplicavam a disciplina até o sangue. Se você não entendeu a expressão, significa que estes índios recém-convertidos, eles se flagelavam até que saísse sangue. Bom, é evidente que aqui nós estamos falando de uma penitência que para os nossos dias seria impensável. Agora, pense bem, o que era um índio há 400, 500 anos atrás em São Paulo? Ele vivia no clima de São Paulo, do jeito que é o clima de São Paulo, quer dizer, se hoje faz frio, fazia frio naquela época, se faz calor, fazia calor naquela época. Mas ele não tinha agasalho, cobertores, cama confortável, ele dormia em redes, o que ele tinha para comer era o que estava disponível no extrativismo deles. Uma vida realmente muito dura, né? De pés descalços, assim, na intempérie. Bom, então, para um sujeito desse fazer penitência, né? Uma vida tão desconfortável, onde a vida normal, ou seja, a vida do dia a dia já era tão desconfortável, para essa pessoa sofrer, né? O parâmetro era outro. Ora, com o passar do tempo, a inteligência humana foi criando, né, tecnologias que nos deram conforto. Então eu vejo, por exemplo, lá em casa tem a senhora que faz o almoço, ela está muito acostumada a lidar com as panelas. E ela pega uma panela quente com muita facilidade e coloca na mesa. Se eu for pegar a mesma panela e colocar na mesa, eu vou queimar minha mão, né? Então é uma questão, né, de sensibilidade que as pessoas têm. O que antes era muito normal, hoje nós temos uma hipersensibilidade. Andar descalço nas pedras era uma coisa normal. Hoje, andar descalço nas pedras é uma penitência considerável, né? Ninguém diria a um índio de São Paulo que ele faça penitência andando descalço. Não, isso não era penitência, esse é o dia a dia dele. Né? Então, aqui que está a coisa. Então precisamos sim adaptar, mas até onde adaptar e o que fazer? Olhando a questão dos tempos modernos. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante também para considerar antes da gente falar do assunto em si, é o fato de que as penitências são necessárias. Ou seja, não é possível a gente viver sem penitência. Por quê? Porque existe uma desordem em nós com o pecado original. A finalidade da vida espiritual, e é por isso que eu estou aqui fazendo direção espiritual, a finalidade da vida espiritual é aprender a amar. Mas como que eu vou amar? Sendo egoísta do jeito que eu sou, ou seja, como que eu vou amar com esta desordem onde o meu eu quer tomar o lugar de Deus? A partir de Adão e Eva, por causa do pecado original, nós todos queremos ser deuses. Isso desde as crianças com 4 anos de idade, né? Ou
seja, sereis como deuses, disse a serpente a Adão e Eva. E essa serpente continua repetindo e ecoando essa voz dentro de nós o tempo todo. Nós queremos dizer, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Então, o que acontece? Com este ego exuberante, com este eu que toma, né, o lugar de Deus, o que é que eu faço? Eu me esqueço de Deus, me volto para o mundo e ali vivo uma vida sensual, agradando, né, os meus caprichos e me torno incapaz de amar. Se eu me torno incapaz de amar, a vida espiritual, né, está na estaca zero, ou abaixo de zero, né, o que é pior e mais trágico. Então, veja, nós precisamos mortificar este egoísta, né? Eu disse em umas direções espirituais passadas, só para você recordar, que a mortificação é isso. Você tem a sua alma, que é como se ela fosse um altar, em que você pega esse animalzinho irracional, que são as paixões desordenadas, a sua vontade, a sua vaidade, a sua vontade de sexo, de comida, de prazer, de poder, tudo isso de conforto, e pega essas realidades irracionais e traz para o altar da alma. São como ovelhinhas irracionais que eu trago para o altar da alma, e ali, com o fogo do Espírito Santo, né, eu queimo esta oferenda, transformando aquela dor em amor. Um pouco é isso, é oferecer, é amar. Ou seja, quem são as pessoas que amam? São aquelas pessoas que são capazes de transformar uma dor em amor. Não é isso? Então, muito bem. E aí? Vamos para o que interessa, né? O que é realmente uma mortificação adequada para os tempos atuais? Bom, nós temos um guia para os tempos atuais. Este guia é Santa Teresinha do Menino Jesus. Tem esse livro aqui do bem-aventurado Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, né, chamado João da Cruz, Presença de Luz. Eu tenho aqui o original francês, Jean de la Croix, Présence de Lumière. Veja, ele, o Frei Maria Eugênio, né, tá aqui um pequeno santinho com a imagem dele, ele diz assim, que Santa Teresinha do Menino Jesus era uma grande discípula de São João da Cruz. São João da Cruz, ele é conhecido pelas penitências e mortificações extraordinárias. Ou seja, na sua vida, ele viveu mortificações tremendas. Basta ver os relatos de Santa Teresa d'Ávila quando encontrou aqueles primeiros carmelitas, né, fazendo penitências enormes, verdadeiros homens de uma vida de mortificação. O problema, porém, é o seguinte, depois de São João da Cruz saiu dessa experiência inicial e ele teve que ser formador num noviciado em Pastrana, ele começou a notar que as penitências extraordinárias não estavam funcionando. Por quê? Vou ler aqui o que o próprio Frei Maria Eugênio nos diz. Ele diz aqui que mortificando o corpo, né, as almas ficavam perturbadas e nutriam um amor próprio, satisfeito de si mesmo. Né? Esse amor próprio, ele nascia de quê? Do esforço violento realizado para ir até Deus. Então a pessoa vai lá, né, e faz aquele esforço extraordinário, aquela violência, mortificações, cilícios, disciplina, jejuns, dormir no chão, etc. Tudo isso. Problema, isso vai alimentando o amor próprio. E esse alimentar o amor próprio faz com que se erga um véu espesso, diz o Frei Maria Eugênio, entre o intelecto, a alma, e Deus, que é o objeto do intelecto, no ato de fé. Ou seja, a nossa vida espiritual, ela é feita basicamente de atos de fé. Então, você vai e tenta entrar em contato com Deus, você tenta realizar, pede a Deus a graça de realizar um ato de fé, e ali acontece o contato espiritual. Mas se você está cada vez mais orgulhoso, cada vez se achando mais santo, cada vez olhando para si mesmo com contentamento,
né, com autocomplacência, dizendo, nossa, vejam como eu sou maravilhoso, como eu sou extraordinário, etc e tal. Isso e aquilo, meu irmãozinho, o que você está fazendo é se afastar de Deus. Né? Você se recorde que Lúcifer, né, ele é um anjo de luz, Lúcifer nunca teve uma relação sexual, Lúcifer não tem problema de gula, Lúcifer não teve problema de preguiça, nada disso. Lúcifer está no mais profundo do inferno por causa do seu orgulho. E aí, o Frei Maria Eugênio narra onde está o problema da nossa época. Porque é que Santa Teresinha do Menino Jesus é verdadeiramente, né, uma mestra espiritual. Ele usa aqui, né, l'Esprit Saint envoyé un nouveau messager. O Espírito Santo enviou um novo mensageiro para iluminar o nosso caminho. Esse novo mensageiro é Santa Teresinha. Por que é que ele acha que Santa Teresinha é tão importante? Primeiro, ela é uma grande discípula de São João da Cruz. Ela notou isso que São João da Cruz notou. E é importante a gente notar isso porque pouca gente vê ligação entre Teresinha e São João da Cruz. A gente acha que são dois caminhos completamente diferentes, porque vê o heroísmo e o grande esforço de São João da Cruz e vê a pequena via de Santa Teresinha e diz, isso aqui não pode ser compatível. E, no entanto, é o contrário. A pequena via nasceu de São João da Cruz e nós vamos ver como e porquê. Então veja só o que Frei Maria Eugênio diz assim. Qual é a nossa época? Né? Nós temos as forças revoltadas da inteligência. Essa é a nossa época. Ele diz, Lutero veio proclamar o livre exame. Então começa aí. No século XVI, Lutero, eu é que vou examinar a Escritura, eu é que vou dizer. Isso é uma força revoltada, isso é orgulho espiritual. Depois ele diz, depois do protestantismo vieram os filósofos, né, proclamando a autonomia da razão na nossa Revolução Francesa, que foi feita deusa, a razão. Então, primeiro o livre exame de Lutero, depois a Revolução Francesa, a deusa razão, quer dizer, o ser humano vai tomando o lugar de Deus, o meu eu. Sou eu quem digo onde está a verdade. Aí ele diz assim, e esta constitui a base de nossa civilização leiga do século XX. Podemos acrescentar do século XXI. Né? Frei Maria Eugênio morreu em 68, século XX. Mas nós, 50 anos depois, né, da morte dele, podemos dizer a mesma coisa. Né? E ele diz aquilo que eu já referi aqui. Cet orgueil met un voile épais. Esse orgulho coloca um véu espesso entre le ciel et la terre, entre o céu e a terra, e assim tira da inteligência o seu objeto próprio, que é Deus. E assim a gente não chega a Deus. Não vai chegar a Deus nunca. Como então nós podemos combater isso? Que mortificações? Porque quanto mais mortificações eu faço, mais orgulhoso eu fico. Quanto mais mortificação eu faço, mais orgulhoso eu fico. Santa Teresinha nos dá a pequena via. Ele diz assim, que Santa Teresinha foi enviada como mensageiro, né? Esse mensageiro é uma filha de São João da Cruz, nutrida profundamente da doutrina de seu bem-aventurado pai. É Teresinha do Menino Jesus que nos diz em substância, com o vosso temperamento moderno, né, que tornou-se anêmico, né, pelo bem-estar da civilização sensual, desconfiai das mortificações extraordinárias que, sobretudo para vós, se escondem numa espécie de doença que está ali dentro de vocês. Vão direto ao pecado do vosso século. Ide direto ao pecado de vosso século. O orgulho da inteligência. Sede simples e pequenos. Praticai a humildade de espírito e de coração. Ali está a perfeição. Bom, em que consiste isso na prática? Vamos lá. Bonito de ouvir, mas e aí? O que eu faço? Acontece o seguinte. Nós precisamos entender que Deus usa os seus instrumentos
providenciais para nos mortificar. Então, nós poderíamos dizer que existe uma mortificação ativa. Essa mortificação ativa ela é necessária, tá? O problema está na mortificação ativa extraordinária, quando você começa a usar cilícios, disciplina, jejuns, cameonias, quer dizer, dormir no chão, etc e tal. Tudo isso é bom, mas calma, isso pode transformar você num orgulhoso. Então existe uma mortificação mística. O que é isso? A mortificação mística é uma mortificação passiva. Por que a gente pode usar a palavra mística? A gente pode usar a palavra mística por quê? Porque é uma intervenção divina. Deus envia instrumentos para me mortificar. Vamos olhar de forma bem clara. Olhamos primeiro na vida de São João da Cruz, depois na vida de Santa Teresinha. São João da Cruz, vocês sabem muito bem que ele foi encarcerado em Toledo, né? No cárcere de Toledo, São João da Cruz, ele sofre, e sofre uma coisa extraordinária, assim, uma coisa tremenda. Ele foi preso numa masmorra onde tinha pouca luz. Ali no chão frio, ele estava pouco vestido, teve que passar o inverno tremendo. Ali ele teve que passar o verão, né, quente. Ali ele teve que comer pouco, dormir pouco, etc. Sofrendo tremendamente durante 9 meses. E uma vez por semana, pelo menos, ele era levado até o refeitório da comunidade, onde a comunidade inteira de frades, os carmelitas calçados, aplicavam a disciplina em São João da Cruz. Quer dizer o seguinte, ele apanhava da comunidade inteira. A comunidade inteira ia lá e chicoteava São João da Cruz. A situação dele, depois de 9 meses, foi tão grave, tão terrível, que Santa Teresa d'Ávila teve medo que ele morresse. O homem estava a ponto de morte. Aí você pergunta assim, mas para lá, padre, por que esses carmelitas calçados faziam isso? Que crueldade é essa? Bom, olha do outro lado da Europa o que está acontecendo no século XVI. Tem um outro frade, não um carmelita, mas um agostiniano, chamado Frei Martinho Lutero. O Frei Martinho Lutero estava querendo reformar a igreja, estava criando uma confusão, perdendo milhões de almas. Ora, de repente aparece o Frei João da Cruz, querendo reformar a igreja também. Os carmelitas calçados, talvez cheios de boa vontade e de boas intenções, querendo salvar a igreja, disseram, não, esse cara é um orgulhoso. Nós precisamos mudar, nós precisamos dobrar São João da Cruz. E assim o castigaram, querendo o bem da igreja. Provavelmente. Então, vejam, que coisa, São João da Cruz não ficou com raiva desses homens, mas viu neles um instrumento extraordinário da providência divina para aplicar a ele uma mortificação passiva. Que mortificação passiva? Veja, nos 9 meses do cárcere de Toledo, São João da Cruz entrou na 7ª morada. E dali para frente, ele começa a viver essas mortificações passivas, não para se purificar, que ele não precisava mais, já estava na 7ª morada, mas como uma missão de amor, se mortificando por nós, por nós, por nós. Em 1588, em Segóvia, ele um dia estava rezando, e aí Jesus crucificado, diante de Jesus crucificado, e ele ouve uma voz, e Jesus diz assim, João, o que desejas, né, pelos trabalhos que suportastes por mim? É o Mestre quem fala a ele. Ele então, São João da Cruz responde, Senhor, nenhuma outra coisa a não ser sofrer e ser desprezado por causa de ti. Pati
et contemni pro te. Sofrer, pati, et contemni, ser desprezado, pro te, por causa de ti. Esta realidade será fundamental para Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fazia mortificações, mas ela via exatamente a sua debilidade, a sua fraqueza, porque, se você pegar lá o manuscrito B, em que ela fala do pequeno passarinho, né? Ela diz, olha, eu não dou conta. O passarinho, eu tenho olhos de águia, coração de águia, eu quero voar, mas todas as vezes que eu tento voar, que eu tento fazer uma penitência, alguma coisa, etc e tal, eu vou e caio na lama. Na lama de, sei lá, uma tentação, talvez, de orgulho. E aí ela tem a intuição da pequena via, do pequeno caminho, dessa confiança, desse abandono extraordinário. Então Santa Teresinha enxerga na prática do dia a dia as pequenas perseguições ou grandes perseguições, né, do Carmelo, o sofrimento que ela teve quando com 16 anos teve que ver o pai ser internado num hospital psiquiátrico. Todos os sofrimentos que ela sofreu, essa mortificação passiva, essa mortificação mística, em ver esses instrumentos externos e ver ali uma grande ocasião de amar Jesus. De amar Jesus e amar cada vez mais. Ou seja, esse desejar, sofrer e ser desprezada por amor a Jesus. Numa vida de comunidade, quantas vezes é possível ser desprezado? E ali ela querer se esconder, né, para Jesus. E nesse escondimento, nesta humildade, ela está realizando a mortificação necessária para o nosso tempo. Ou seja, está mortificando o nosso orgulho. Nós precisamos dessa realidade. Nós precisamos mortificar o nosso orgulho. Então, na prática, o que é que você deve fazer? Se você sofre injustiças, agressões, calúnias, se você é desprezado pelas outras pessoas, muito bem. O que você deve, em primeiro lugar, fazer é perguntar: eu, sofrendo isto tudo, estou também prejudicando outras pessoas? Por exemplo, se você é um pai de família, é um superior religioso, né? É uma pessoa, você não pode ficar de braços cruzados e simplesmente dizer, eu vou me oferecer a Jesus, eu vou deixar que me trucidem, porque a minha família está sofrendo também. Então, você faça o possível para se defender e evitar aquela injustiça. Mas uma vez que você fez todo o possível, ou então, enquanto ainda não foi feita a justiça, enquanto isso você está sofrendo. E esse sofrimento é uma visita de Deus, né? Em que você, então, tem que abraçar, chegar e dizer, eu preciso renunciar a mim mesmo todos os dias e dizer, eis-me aqui, tomar a minha cruz dia após dia. Então, essa realidade do pati et contemni pro te, ou seja, sofrer e sofrer escondido. Santa Teresinha do Menino Jesus tem umas poesias interessantes, né? Onde ela diz assim, tem uma famosa poesia dela, Majoie, né, que ela escreveu no dia 21 de janeiro do último ano de vida dela, 1997, deu de presente para a Madre Inês e disse, olha, toda a minha alma está nessa poesia, né? Onde ela diz para Jesus, ma joie c'est de t'aimer, né? A minha alegria é amar-te, Jesus. E ela diz assim, que la souffrance a des charmes, o sofrimento tem um charme. Sabe quando? Quando você pega o sofrimento e esconde esse sofrimento com flores na frente. É uma imagem bem feminina, bem de Teresinha, né? Então você tem o seu sofrimento e você vai e coloca flores na frente do sofrimento, as pessoas olham para a flor, vê Teresinha sorrindo, mas existe lá dentro um sofrimento. O sofrimento é um charme. E ali você esconde por Jesus e ama por Jesus. Então essa realidade da mortificação passiva,
da mortificação que a vida nos traz, a vida nos dá. Ela é importante, principalmente quando nós a escondemos e quando nós vemos que somos humilhados, né? Contemni pro te, ser humilhado por amor a Jesus. É isto exatamente a mortificação que nós mais precisamos nesta época, nesta idade em que a inteligência se ergue orgulhosa e altiva diante de Deus, querendo tomar o lugar de Deus. A grande mortificação da nossa época é a mortificação espiritual da humilhação, em que, se eu não estou prejudicando outras pessoas, eu posso pegar aquela minha humilhação, escondê-la atrás das flores e descobrir com Teresinha que la souffrance a des charmes. O sofrimento tem um charme. O sofrimento tem uma capacidade de fazer com que nós, escondidos, amemos Jesus. Pati et contemni pro te. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você gostou desse vídeo? Muito bem, então se inscreva no nosso canal aqui embaixo e não deixe de dar uma conferida nos outros vídeos que estão aí à disposição. É uma riqueza da Palavra de Deus, é só escolher aqui do lado. Deus abençoe você.